Bom dia, professores, sejam todos bem-vindos, professores coordenadores, professores orientadores de convivência, principalmente, nossos queridos colegas aqui da equipe Conviva, gestores do Conviva, supervisores, sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje falar sobre preconceito e discriminação. Então, aqui com a parceria do SIC, que é o Centro de Inclusão, e o Conviva, nós vamos falar sobre isto, preconceito e discriminação, um tema muito importante. É importante a gente lembrar que a rede estadual tem um imenso alcance em todo o estado de São Paulo, são só 190 mil professores, praticamente 250 mil funcionários, então nós temos aí 5 mil e tantas escolas, né? Então a gente tem que levar em consideração que são grupos e pessoas pulsantes, vivas, que estão trabalhando, dando muito de si, né? E cada um tem a sua característica. E é importante, neste momento, a gente olhar o preconceito e a discriminação com um olhar de empatia, né? Então, nós vamos falar hoje de um tema que é importante falarmos, mas é também necessário que a gente considere que é uma conscientização acima de qualquer coisa, né? Não é um debate, não é é um olhar para este tema que a gente precisa olhar com muito critério, sendo nós todos educadores. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos, a Adriano, a Raquel, que estão aqui, tá? Então, Adriano, por favor, se apresente, Raquel, por gentileza. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Eu sou Adriano, sou da equipe técnica do Centro de Inclusão Educacional, e aí é uma alegria muito grande estar participando do encontro aqui com vocês, esse encontro que vem dialogar sobre esse tema tão necessário e tão importante aí para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Mário, muito obrigado, viu, pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Olá, bom dia, tudo bem, professores? Eu sou a Raquel, sou da equipe técnica do Centro de Inclusão Educacional, né? Faz parte da CUPED. Lá acompanho a temática de educação das relações étnico-raciais. Estou ali junto com o Adriano nesse trabalho. Agradeço muito, Mário, pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos falando de um tema muito importante, né, que precisa sempre ser revisado, adaptado, né, e estou muito feliz de estar aqui hoje com os professores de linguagens e códigos e espero que tenhamos um TPC muito produtivo, proveitoso hoje, muito agradável. Bom dia. Então, a todos, um bom dia. Vamos começar, então, nosso trabalho. Tá? Eu queria dizer, todos bem-vindos. Então, eu sou Mário, gestor do Conviva, e vamos lá. Né? Por favor, o primeiro slide. Nós vamos, então, lembrar que, como em qualquer grupo, todos os conflitos podem acontecer. E vai acontecer. Né? O importante é que a gente tenha uma proatividade em rever isso para que o impacto desse conflito não cause grandes transtornos nas relações interpessoais. Né? Então, preconceito sempre surge de um momento em que pré-conceito é um conceito estabelecido antes, e isso nos faz discriminar quem está próximo de nós. Próximo slide, por favor. E aí, essa atitude baseada, né, lembrando que opinião preconcebida é algo que nos afasta, nos torna impossível de ver o outro como ele é. Então, os casos de discriminação devem ser tratados como os casos específicos, mas é sempre importante a gente lembrar do que fez chegar a esse ponto, né, do que fez essa disruptura nas relações. Próximo slide, por favor. Na questão, né,
da escola, ele sempre vai se manifestar, primeiro, como um bullying, que é um exemplo. O bullying pode ser uma questão individual, pode ser uma questão de um grupo, mas ele também revela, traz consigo um problema social, né? A escola é um ser pulsante, como eu disse lá no começo, que traz aí a repercussão social. Ela traz o espelho de uma sociedade que precisa ser olhada com mais cautela e com mais cuidado. Próximo slide, por favor. Bom, existem as formas de discriminação, seja raça, etnia, diferença linguística, né, sotaques, deficiência, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, poder aquisitivo e tantas outras questões que a gente pode levar em consideração com relação à vivência humana na face da Terra. Próxima, por favor. Então, é importante que, como prática curricular e educativa, nós, educadores, temos que ter um olhar diferenciado para isso, né? Até evitarmos de reproduzir essas questões que nos afastam do outro, né? O interessante é que nós tenhamos um olhar isento e sem julgamento dos nossos alunos. Eles já enfrentam grandes dificuldades e isso todos já sabem, né? Isso não é novidade para a gente, né? Independente do seu poder aquisitivo e da sua região, no estado de São Paulo ou em qualquer lugar do mundo, né? Todos nós temos dificuldades e os nossos alunos não são diferentes. Eles devem ser olhados sem esse preconceito, sem esse julgamento, né? Que nos cabe aí. Olhar com muito mais cautela. Mais uma vez, vou insistir, é um ATPC que é para trazer reflexões. O quanto eu estou disponível a olhar o meu aluno sem preconceito. Próximo slide, por favor. Bom, mas o que é gênero? Quais são as discriminações de gênero? Como são essas discriminações e como elas acontecem? É somente uma reflexão, tá ok? Uma reflexão. Passo a palavra, então, para o Adriano. Adriano, muito bem-vindo, é contigo. Obrigado, Mário. Pois é, professoras, professores, de todos os preconceitos e discriminações que o Mário trouxe, né, nós temos vários, né, e todos eles são muito complexos. E o nosso grande desafio, um dos primeiros passos, é a gente poder entender melhor por que e como eles acontecem. Se a gente começa a entender melhor o que acontece e como eles acontecem, isso torna mais fácil nós enfrentarmos os preconceitos e a discriminação, né? Então, não basta somente na rede que nossos estudantes e as nossas estudantes saibam o que é preconceito e o que é discriminação. O nosso grande desafio é que, de fato, além de saberem, eles também possam enfrentar o preconceito e a discriminação. E aí, dentro dos exemplos, hoje nós vamos especificar em dois preconceitos, né, específicos, né, que também são amplos, vocês vão ver, que é o preconceito relacionado com as questões de gênero, e aí depois a Raquel vai trazer essa questão da racialidade também. E aí pensando, então, né, no que seria isso. Questão de gênero, ele é um contexto científico, tá? A gente vai lembrar que, por mais que isso esteja no senso comum, o nosso grande desafio é basearmos pelo conhecimento científico. Então, a ideia é que a gente não traga a discussão do senso comum para a sala de aula. E até para nós, professores, né? Nosso grande desafio é entender esse conhecimento científico que é produzido pelas ciências humanas para poder atuar nele. Então, meu papel aqui hoje, muito mais do que trazer alguma coisa para ser trabalhado no currículo, é a gente poder pensar a nossa prática enquanto educadores e enquanto educadores, porque é nela que os preconceitos estão, né? O preconceito e a discriminação está na sociedade, a escola faz parte da sociedade, e nós temos esse papel de entender para poder enfrentar esse preconceito. Vale lembrar que as diferenças são muito bem-vindas na sala de aula. Agora, as desigualdades não. Então, a gente precisa entender para poder
trabalharmos com isso, né? Para que o nosso trabalho não seja um produtor de desigualdade. E aí, então, né, o que seria gênero, né, como o Mário trouxe? E aí, no slide 9, aí, eu trago uma definição da Beatriz Lins. Beatriz Lins é uma antropóloga que participou do escritório de evidências. Ela tem, se vocês procurarem nos arquivos, tem uma contribuição mais aprofundada da parte dela, que ela coloca que gênero é um dispositivo cultural constituído historicamente, que classifica e posiciona no mundo a partir da relação entre o que se entende como feminino e como masculino. Cria sentidos para as diferenças percebidas em nossos corpos, articula pessoas, emoções, práticas e coisas dentro da estrutura de poder. Então, é importante que nós tenhamos essa atenção, né, que o conceito de gênero ele é construído historicamente, então pode ser que daqui a um tempo a gente venha conversar, esse conceito já esteja modificado, mas é importante que nós possamos compreender esses conceitos para que na sala de aula a gente não reproduza, como eu disse, né, o senso comum, né, e sim reconheçamos as diferenças. Nossa grande missão, se eu perguntar aqui para vocês, qual é o nosso papel principal enquanto educadoras e enquanto educadores, vocês vão dizer que é de ensinar. E, de fato, é isso. Mas a discussão que eu quero que nós trazer para vocês, para a gente pensar, se nós não reconhecemos as identidades das nossas alunas, dos nossos alunos, nós não conseguimos ensinar. Então, o grande passo é a gente reconhecer, respeitar, para que sim a gente possa ensinar e possa contribuir aí com esse trabalho. E aí no próximo slide, né, slide 10, a partir então do conhecimento como um meio e não um fim, estudantes precisam vivenciar situações de combate, preconceito e discriminação na escola. Então, muito mais do que saberem o que nós precisamos, na nossa prática aí, na sala de aula, né, seja presencial, seja online, né, seja em todos os espaços que estivermos, a gente precisa que os estudantes vivenciem situações de enfrentamento ao preconceito e à discriminação na escola. Então, nosso desafio, com essa percepção, a gente contribui aí para a equidade de gênero. Então, a gente não tem que ter apenas compaixão com as identidades, né? Nossa, que bacana, aquele aluno isso, aquele aluno aquilo. Não, a gente precisa, de fato, contribuir. E a nossa maior contribuição é dar acesso ao conhecimento científico. Então, quando a gente ensina todos os estudantes, né, cria maior possibilidades de acesso, nós também estamos contribuindo para a equidade de gênero. Então, um grande desafio é trazer esse conhecimento científico para nossos estudantes, né, para que a atividade de ensino, a atividade de estudo, de fato, aconteçam. Então, né, esse reconhecimento para todas as identidades, né, sejam elas as nossas alunas, nossos estudantes LGBTQIA+, as mulheres do EJA, as mulheres quilombolas, indígenas, as estudantes presas, né, que estão pela privação de liberdade. Então, nós temos um desafio. O principal, oferecer conhecimento científico para os nossos alunos, para que esse conhecimento científico contribua para a transformação e o enfrentamento também das desigualdades na vida cotidiana dos nossos alunos, né? Nós temos a escola, o projeto de vida, a gente vem discutindo muito isso nos últimos tempos, né, como central da escola. E para a gente ter o projeto de vida como central na escola, a gente precisa reconhecer as identidades. Então, não dá para eu falar que minha escola reconhece os projetos de vida dos alunos se eu não valorizo e respeito todas as identidades. O fato de eu não reconhecer as identidades não quer dizer que elas não existam. Então, a escola não deve ser um lugar de discriminação. De âmbito geral, né, vale lembrar que as identidades são muito complexas, como o Mário trouxe, e elas são interlaçadas. Então, aqui, do mesmo jeito, a gente tem, né, a identidade que é formada por um sexo biológico, uma identidade de gênero, uma expressão de gênero, uma orientação afetiva. Os estudantes também são passados pelo lugar onde moram, por deficiências físicas, deficiências outras, pela questão da racialidade. Então, elas são atravessadas. Nossos estudantes compõem várias multiplicidades, né, na sua identidade. E a gente precisa estar atento para reconhecer, valorizar essas identidades e, acima de tudo,
respeitar e enfrentar qualquer tipo de discriminação. Então, se a gente percebe qualquer situação de preconceito e discriminação com esses nossos alunos, nosso papel aí é de também mediar nesse processo. E aí eu trago algumas definições, né? Já meio que finalizando a minha fala inicial, de algumas definições de algumas discriminações, né, que a gente tem dentro dessas questões de gênero, como a homofobia, a transfobia e a LGBTfobia. São definições que a base principal é a violência, tá? Então, assim, todas elas são práticas, não dá para dizer que, era só uma brincadeirinha, é só meu jeito, eu quis fazer uma brincadeirinha para conseguir deixar os estudantes mais leves. A gente precisa estar muito atento com isso, porque isso, muitas vezes, é o suficiente para deixar nossos estudantes que possuem essas identidades para que eles acabem saindo da escola. Né? Então, a evasão e o abandono escolar são problemas muito significativos nesses públicos e a gente precisa estar atento. A questão da homofobia, por exemplo, né, foi equiparada em 2019 ao crime de racismo. Então, a gente tem que estar atento à nossa prática. E aí, finalizando, a gente tem a Resolução 45 de 2014, não sei se todas e todos já conhecem, mas dentro da rede dessas identidades, nós possuímos estudantes trans e estudantes travestis que fazem parte da rede. E a todas e todos eles e elas são reconhecidos o direito de utilizar nome social. Tá? O nome social é um nome que ela se identifica, né, que tem a ver com a sua identidade de gênero, para ela poder ser incluída. Então, no âmbito escolar, todos e todas os estudantes que utilizam nome social, eles devem ser ouvidos, devem ser respeitados pelo nome social. Aí a resolução é 45 de 2014, depois vocês podem aprofundar, mas ela está no slide 13, né? O que ela diz, né? Além de reconhecer, ela traz o papel que a escola deve promover entre os estudantes responsáveis, além das divulgações das normas legais, como essa, a inserção à convivência pacífica no ambiente escolar, sem constrangimento de qualquer espécie, respeitada a identidade de gênero e a orientação sexual. E, além disso, a escola deve promover ações pedagógicas que visem desconstruir e superar preconceitos e prevenir ações discriminatórias. Então, olha só nosso papel. Além de respeitar, a gente precisa, inclusive, ter esse trabalho de prevenção. Então, tratar nome social não é uma opção, tá? Ela é uma obrigação enquanto servidores públicos, enquanto inseridos dentro de uma política pública. Então, o nome social, ele é um direito aí dos nossos estudantes. A gente percebe que escolas que reconhecem e valorizam essas identidades, a gente percebe a frequência e a inserção desses nossos estudantes. Quando acontece o contrário, que acaba ou mudando de escola, ou inclusive saindo da escola. Então a gente precisa estar muito atento para que essas identidades sejam reconhecidas e sejam mantidas, né? E aí, para finalizar, se vocês tiverem alguma dúvida, o tema é muito amplo, é muito complexo, tem bastante coisa para a gente aprender e discutir. Então hoje é só um start aí para a gente poder pensar sobre isso. As escolas, as diretorias de ensino, né, além de pastas especiais, tem os interlocutores da diversidade, para a educação, para a diversidade sexual e de gênero. Todas as diretorias do ensino do Estado possuem esses interlocutores, que os coordenadores podem procurar, podem conversar, para ir pensar em informações e ações específicas. Tá? Eu sigo à disposição, eu acho que é um tema muito, muito oportuno, Mário, muito bacana vocês trazerem aí pelo Conviva. Eu acho que é assim, o preconceito e a discriminação a gente só consegue enfrentar dialogando. Não tem como fugir disso. Eu acho que isso é um ótimo espaço para isso. Obrigado, viu? Eu passo a palavra, então. Obrigado, Adriano, a Raquel, que vai trazer as questões étnico-raciais, que é algo muito importante, uma pauta que não pode ser excluída do nosso olhar, né? Nós temos que olhar também as pautas étnico-raciais e, enfim, vamos lá. Raquel, é contigo. E, Raquel, só um minutinho antes de você começar. Nós estamos falando com a TPC de linguagem, gente. Fiquem tranquilos, tá bom? Não é uma gravação. Vamos lá. Bom dia, mais uma vez.
Obrigada, Mário, pela deixa. Professores, eu queria já começar a minha fala trazendo para vocês alguns dados aí de recortes da realidade do Brasil na atualidade. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns números relacionados ao PNAD de 2019, né, que traz algumas características a respeito de estudos das categorias censitárias de cores, de cor de pele, né? Então, até até o recorte do estudo de 2019, dessa pesquisa, a população brasileira preta e parda representava 56% de toda a população. E aí, quando você olha para esse recorte étnico-racial no que diz respeito à educação, apesar de pretos e pardos representarem aí um número maior, né, no total de pessoas brasileiras, a quantidade de brancos que até esse momento, né, acessavam, permaneciam e concluíam a educação básica, continuava a ser alta. Cerca de 6 milhões de pessoas a mais em relação à quantidade de pessoas pretas e pardas, né? Outro aspecto interessante é olhar para a taxa de analfabetismo. O analfabetismo entre pretos e pardos é ainda quase 3 vezes maior do que entre os brancos. E, pensando lá no final, né, na continuidade dos estudos universitários, o número de brancos que acessam o ensino superior é o dobro do número de pretos e pardos. Só para vocês terem uma ideia aí desses comparativos, né? Então, a gente percebe nessa pesquisa que, conforme se avança nos estudos, né, fica maior a diferença entre o número de brancos e o número de pretos que permanecem estudando. Tá? E aí não dá para a gente ignorar que existe aí um fator étnico-racial preponderante aí que determina essas diferenças e que levam os estudantes pretos e pardos a abandonarem a escola e que, por outro lado, não está atingindo de modo tão intenso os estudantes brancos, que continuam a frequentar, terminar e, inclusive, acessar o ensino superior. A gente não pode deixar de olhar para isso. Tá? Eu vou trazer aqui uma fala do professor Savoia, que pensa um pouco essas diferenças, né, para a gente entender nosso contexto escolar. Então, o professor Savoia, lá no Congresso em 2007, ele vai dizer, o Congresso de Educação em 2007, ele vai dizer o seguinte, que uma escola cujo ensino tem como referenciais eurocêntricos e etnocêntricos o seu planejamento de ensino do ano, cria representações estereotipadas dos povos negros indígenas, incentivando aí práticas de preconceito, discriminação e racismo, já que reproduzem as representações existentes nesses referenciais. Por outro lado, o próprio Savoia vai dizer, numa perspectiva de como resolver isso então, que uma escola que agrega ao ensino novos referenciais, como das africanidades, dos saberes indígenas, ela viabiliza, ela proporciona novas representações de povos negros, dos povos negros indígenas, de modo a gerar aí práticas de respeito, valorização, que irão criar e passar a reproduzir novas representações a partir desses novos referenciais. Então, eu quero trazer esses recortes para a gente pensar um pouco os slides que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Então, o primeiro slide que vai aparecer aí, logo em sequência, é o slide que fala sobre a educação das relações étnico-raciais de modo abrangente, que ela vem para atender, ela vem ao encontro desse destaque que o professor Savoia dá,
dessas novas representações que vai trazer aí novos referenciais e novos olhares, né? Então, a educação das relações étnico-raciais, o grande princípio é justamente atuar aí, a respeito das demandas, né, de acesso, permanência e conclusão na vida escolar, na educação, de grupos que se definam etnicamente como negros, indígenas, asiáticos, africanos, quilombolas, latinos, ciganos, por aí vai. E aí, de alguma forma, tem dificuldade, então, para acessar, permanecer e concluir os seus estudos em virtude do seu pertencimento étnico-racial, né? Que está ali posto nos números que eu acabei de trazer para vocês. E aí, no próximo slide, a gente tem um texto que eu acho muito interessante trazer na íntegra, que está ali no parecer do Conselho Nacional de Educação, o parecer 3 do ano 2004, que é um parecer que vai organizar as intencionalidades e dar aí os primeiros reflexões introdutórias para a construção das diretrizes curriculares nacionais da educação das relações étnico-raciais. Então, eu vou ler aqui na íntegra, porque eu acho fundamental, e que ele ali corrobora o que eu destaquei ali do professor Savoia a respeito dessa mudança de perspectiva aí, de um referencial eurocêntrico, né, etnocêntrico e eurocêntrico, para um referencial múltiplo, né, das africanidades, da história dos povos originários. Então, vamos lá. O que é a ERER, então, né, essa sigla aí, que é praticamente um acrônimo hoje? A ERER, ela é um conjunto de pedagogias de combate ao racismo e às discriminações, de modo a fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra. Olha que importante, né? Falar de consciência negra é algo que a gente precisa refletir muito. O que é essa consciência negra? Que permeia uma série de discussões, de apontamentos, que eu tentei trazer minimamente ali, quando eu trago o recorte do professor Savoia, mas que não se esgota, né? Não é o suficiente. Então, entre os negros, oferecerá a eles conhecimento, segurança, aqueles referenciais que não os eurocentrados, para eles se orgulharem da sua origem africana, e para os brancos, para permitir que eles identifiquem, né, a contribuição, a importância de grandes personalidades, de grandes pensadores, de grandes cientistas, intelectuais, artistas, na produção aí intelectual, para a produção de conhecimento da humanidade, né? E aí a importância da participação e da construção aí da sociedade brasileira, da identidade nossa como brasileiros, sendo influenciados aí diretamente, muito intensamente nessa história e cultura dos negros, dos indígenas, em todos os aspectos aí da sua vida, né? No próximo slide, aí eu quero trazer para vocês algumas já proposituras aí do como a gente pode costurar todas essas coisas. Então, a gente tem lá as disciplinas do currículo, e essas disciplinas a gente percebe que o currículo paulista, a gente percebe que está em consonância com as diretrizes curriculares estaduais de educação de São Paulo e também com as DCNs aí da ERER, né? Para a ERER, de diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, né? E aí, essas diretrizes, elas são muito bem, tem um espaço muito significativo dentro do currículo, né? Porque o currículo permite que a gente possa trabalhar ensino de história, cultura brasileira, cultura afro-brasileira e africana, e também a cultura indígena, né? A contribuição indígena para
a construção da nossa identidade, né, como sociedade. E não só essa obrigatoriedade, eu falo obrigatoriedade porque é lei, né? Está escrito lá, inclusive, o termo obrigatoriedade, lá no dispositivo normativo, né? E a gente, no primeiro momento, vê essa legislação e pensar, então é história, né? Educação, ensino de história, é história. Não, na verdade, ela tem uma propositura ali que é transversal, que é longitudinal, que é diagonal, quer dizer, passa por todos os nossos trabalhos aí de planejamento de ensino e em todas as áreas de conhecimento. E vocês sabem, professores de linguagens, que esse é o componente curricular que contribui muito para essas diretrizes, porque dá a oportunidade aí do entendimento de origem linguística a partir de uma influência de uma cultura, né, e de grupos linguísticos africanos, indígenas, né, o destaque que se traz aí à produção, né, à escrita de autoras e autores negros, que é fundamental, né? Então, a gente percebe aí, por exemplo, na cultura dos jogos, na cultura das brincadeiras, na educação física, sempre com um olhar preocupado em trazer isso para a sua aula de educação física, né? Até mesmo em relação à língua estrangeira, pensar aí vários aspectos de cultura relacionado ao ensino das línguas praticadas aí dentro da sala de aula, que é o inglês e o espanhol. Enfim, eu gosto da área da linguagem, que é uma área com bastante representatividade na contribuição da Lei 10.639 de 2003, que foi aí alterada em relação a colocar também a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena, né, com 11.645 de 2008, tá? Então, isso tudo aí que eu estou falando, que vocês com certeza estão fazendo lá no seu trabalho, professor de arte, professor de língua portuguesa, professor de educação física, de língua estrangeira, está levando aí, está contribuindo para ser estudante, sou estudante negra, indígena, olhe e tenha como referencial não só aquele que é de alguém muito distante de quem ele é, de como é os seus, a família onde ele está inserido, sua comunidade, né? Ele passa a olhar positivamente aí para outras histórias e a valorizar a história daquele povo, que é o povo também que contribui intensamente para a sua cultura, né? E para o conhecimento que é gerado aí em benefício de todo o território, né? E para a humanidade de uma maneira geral. Então, essas articulações vão nesse sentido. No próximo slide, ali alguns pontos que a ERER pode contribuir aí e que, retomando a fala do Mário, de que maneira, então, esse trabalho todo, né, de um trabalho que dá espaço também a trazer novos referenciais de estudos, como isso impacta lá na questão dos conflitos, né? Isso vai garantir, vai abrir e fortalecer espaços de diálogo dentro da comunidade por si só. Porque se o aluno viu na sala de aula, conversou sobre isso, viu algo sobre isso, isso vai sair daquela sala de aula e vai para o espaço da escola, para o espaço de convivência, né? Onde alunos de turmas diferentes se encontram. E aí, esse diálogo, ele acontece informalmente, mas também formalmente, junto aí um trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, entre gestores. Então, pensar esse diálogo, ouvir estudantes, né, como eles se sentem aí em relação a como a escola lida com as diferenças, como a escola lida com a questão racista e o que eles sentem que podem melhorar, né? Se dedicar aí, pensar também, dar espaço e valorizar os trabalhos e a produtividade de estudantes negros e indígenas, principalmente,
para que haja um espaço para que ele protagonize também, né? Porque a realidade seja dita, às vezes a gente esquece lá o aluno que é negro, a aluna que é de descendência indígena, e aí, nesse sentido, você acaba reforçando essa ideia de que, além de não haver representatividade para esses estudantes, também não queremos ouvi-los, né? Não tem nada a dizer a produzir. Quando isso não é verdade, a gente sabe muito bem disso. Né? Aqui, quando eu falo população negra, pessoal, eu estou me remetendo a pretos e pardos, tá? Tá. E aí, então, nessa questão de trazer também a consciência negra para os estudantes brancos, ajuda aí também a quebrar essas barreiras que o próprio racismo impõe, né? E que explicam ali, barreiras essas que explicam aqueles dados lá que eu trago no começo da minha fala. Aqui está um referencial legal aí para vocês darem uma olhada. Eu recomendo para estudos, tá? Dentro dos espaços de ATPC, o estudo individual. É importante, olhem, tá? A Lei Federal 10.639, que é essa que torna obrigatória aí o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana, e com a 11.645/2008, que altera um detalhezinho da 10.000, colocando também a obrigatoriedade do estudo da história e cultura indígena, né? O parecer 3/2004 e a resolução que abre caminho para a resolução 1/2004, que é aquela que normatiza as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, e fundamentalmente o Estatuto da Igualdade Racial. É importante conhecer essa legislação para pensar isso também nesses espaços de diálogos que eu destaquei como fundamentais, né? E aí, nesse sentido, uma vez que a escola contextualiza, né, os tipos de preconceito, de violência que pode estar existindo ali e, de alguma forma, prejudicando ali aquele ambiente que deve ser favorável à educação, favorável à aprendizagem, está fazendo algo ao contrário, né? É importante identificar, né, dentro de todos esses contextos, o que está sendo destacado aí. É o racismo, é a xenofobia, é o machismo, a homofobia, quer dizer, cada contexto desse vai trazer um pouco da identidade daquela comunidade escolar, daquela escola, e aí dá a vocês uma dica de por onde se dedicar, por onde trabalhar, né? O diálogo é fundamental, é importante que esses fenômenos de discriminação não passem despercebidos, precisa sempre estar atento, ouvir. A vítima ela não fala se ela não tiver segurança, confiança, espaço, né? Por razões óbvias aí, de que se sentir também como culpada e também não ter um espaço garantido para ser ouvida, né? Estar aberto a aprender, muitas vezes a gente vai errar como indivíduo, a gente está inserido numa sociedade que é preconceituosa, que é racista, que é machista, e toda uma estrutura, a estrutura dessa sociedade, ela é fundamentada em todos esses preconceitos, então a gente está sempre aprendendo. Qualquer um de nós precisa estar sempre atento a aprender, porque sempre vamos aprender algo a mais, principalmente olhando a população vulnerável, que é aquela que é alvo dessa discriminação, desse preconceito, tá? Acolher e respeitar, né, todas as diferenças, seja elas quais forem. A gente falou aqui no contexto da diversidade sexual e de gênero e do racismo, mas existem tantas outras possibilidades de pensar as diferenças dentro da escola. E isso tudo dialogando com a gestão democrática, né, que é aquela em que todos são ouvidos e que se constrói junto possibilidades da escola que é melhor para todos, né? Como eu já disse, atentar aí ao currículo, eu trouxe lá atrás alguns recortes do próprio currículo que dialogam, no caso, com a educação das relações étnico-raciais, né? Se sensibilizar com todos os tipos de possibilidades, por exemplo, inclusive espaços para perceber esse espaço, ele
ele possibilita também a ser todo aproveitado por uma pessoa que tem, por exemplo, uma deficiência de locomoção, né? Ela faz isso com segurança, faz com conforto, ou outros tipos de recortes aí que podem ser pensados, né? Existe alguma referencial na escola que desrespeite aí a religião, a cultura de alguém, enfim. E aí, nesse sentido, que da prática pode ser feito, né? Projetos de integração, mostras e feiras culturais, rodas de conversa, confraternizações, são só algumas possibilidades aí para se pensar esse espaço de convivência de modo a minimizar esses conflitos que, como o Mário disse, são inerentes aí à natureza humana, por meio de os conflitos vêm porque estamos interagindo, né? E aí, Mário, eu devolvo para você para se falar um pouco mais aí sobre essa ação restaurativa, que também é uma atuação bastante marcante. E quero lembrar que a turma do Conviva fez um material muito bacana, lá no final do último slide tem o QR Code, aponta o seu celular, a câmera do seu celular para a tela lá na hora que aparecer e acessa, que é um material muito bom que complementa essa nossa TPC de hoje, Mário. Pessoal, Mário, passa a palavra, então. Muito obrigado, Raquel. Obrigado a todos. Professores, eu trouxe só rapidamente, que está acabando o nosso tempo, um poema de um escritor preto lá dos Estados Unidos. Por que escrevo? Porque eu tenho de. Porque minha voz, em todos os seus direitos, tem sido calada por muito tempo. Jacob Saint-Larose. Trago, assim, um escritor preto para falar disto. Vamos escrever, vamos incentivar nossos alunos a expor as suas ideias, tá bom? Muito obrigado, um grande beijo, um bom dia a todos. Tchau, tchau.